Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários, a Lei Federal 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial de Falências, claro, com as atualizações de 2020, tá? Então, lei fresquinha aqui pra gente. Hoje a gente comenta a seção 4 aí, né, a Assembleia Geral de Credores, né, um órgão importantíssimo na recuperação e na falência também. Então, artigos 35 a 46, tá? Então, avante! Aliás, antes de avançarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se, tá? Plataforma cujo link segue abaixo na descrição do vídeo ou ainda sendo membro, enfim, links abaixo, tá? E realmente ajuda muito, tá? Se puder fazer essa gentileza, eu agradeço. Avante! Então, Assembleia Geral de Credores, né? Esse é o tema de hoje. Artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre. Então, na recuperação judicial, o seguinte: ela delibera sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Tudo sobre o plano de recuperação, basicamente, a Assembleia vota e delibera, tá? 2, ou melhor, B. A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Então, constituição do Comitê de Credores. Assuntos envolvendo o Comitê de Credores, a Assembleia Geral de Credores. Letra C foi vetada. Letra D. O pedido de desistência do devedor, nos termos do artigo 52, parágrafo 4º da lei, que a gente vai estudar depois. Letra E. Nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. Então, definir quem vai fazer a gestão judicial. Letra F. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Ou seja, tudo que envolver assunto que interessa aos credores passa pela Assembleia. Tá? É um rol bem amplo. É um rol exemplificativo, evidentemente, né? Letra G. Aqui uma inclusão da Lei 14.112. Alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor. Então, alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação. Então, mesmo que não conste do plano, incidentalmente a Assembleia pode se reunir para deliberar sobre possibilidade ou não de alienar-se bens ou direitos do ativo não circulante do devedor em recuperação. Muito bem, então, aqui, tarefas da Assembleia Geral de Credores na recuperação. Agora, a lei vai falar das tarefas da Assembleia na falência. A letra A foi vetada. Letra B. Constituição do Comitê de Credores, membros e substituição, enfim, o que envolver Comitê de Credores também. Letra C. Adoção de outras modalidades de realização do ativo na forma do artigo 145 da lei, que é aquele que fala que, com prévia deliberação, os credores podem adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio da constituição de uma sociedade. Aqui, então, realização do ativo. Vai realizar o ativo? Né? Vai liquidar? Vai ganhar dinheiro? É a Assembleia que vota. Letra D. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Ou seja, a Assembleia de Credores basicamente manda em muita coisa. Artigo 36 diz o seguinte: a Assembleia Geral de Credores será convocada por juiz, convocada pelo juiz, por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no site do administrador judicial. Lembra do site que ele vai ter que fazer de acordo com a novidade da Lei 14.112? Então, vai ter que constar do site que ele faz aqui, tá? E sempre, isso é importantíssimo, com antecedência mínima de 15 dias. Então, o juiz não convoca para amanhã, o juiz convoca para, no mínimo, daqui a 15 dias. Por quê? Porque tem gente que vai ter que viajar, tem gente que vai ter que comprar passagem aérea, tem gente que vai ter que falar com o advogado e assim vai, tá? Inciso 1º. Então, o que o edital tem que conter? O local, a hora, onde que vai se realizar, né? São 2 convocações, tá? Entre uma e outra tem que ter 5 dias, tá? 2, ordem do dia, ou seja, o que eles vão decidir, né? Eles não vão lá à toa, eles vão lá já com algo na cabeça, né? A gente vai discutir tal assunto. Inciso 3º, local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação da Assembleia, tá bom? Parágrafo 1º, com cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada, ou melhor, cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Então não basta ser no Diário Oficial, não basta ser no site do administrador. Então, na sede e nas filiais do devedor tem que colar o edital lá, tá? De forma ostensiva.
Parágrafo 2º. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem, no mínimo, 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe, isso é importante, poderão requerer ao juiz a convocação de uma Assembleia Geral. Então, por exemplo, 25% dos credores quirografários, né? Claro, não é dos sujeitos credores quirografários, é dos créditos dos credores quirografários. Então, digamos que haja R$1 milhão em créditos para credores quirografários e que sejam 100 os credores quirografários. Se 5 deles reunirem 25% desse montante, né, muito dinheiro, eles podem requerer ao juiz a convocação, então, de uma Assembleia Geral. Tá? Isso é muito interessante e muito importante também. Parágrafo 3º. As despesas com a convocação e realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude do requerimento do Comitê de Credores ou, nesse caso, do parágrafo 2º. Tá? Aí, a lei dá a entender aqui que os interessados é que pagam a conta. Artigo 37. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Então, é o administrador judicial que preside e ele designa um secretário entre os credores ali presentes. Parágrafo 1º. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, claro, ele não vai presidir uma Assembleia que vote a sua própria destituição, né? Então a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito, mas isso é só para esse tipo de votação, tá? Muito bem. Parágrafo 2º. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número. Então, não preencheu mais da metade dos créditos das classes? Aí tem a segunda convocação, 5 dias depois, né, no mínimo, e aí é qualquer número, aí vai acontecer de qualquer jeito. Parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4º. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, uma procuração, né, um documento hábil aí que comprove os poderes ou indicação das folhas dos autos do processo onde está o tal documento. Tá? Está nos autos já, movimento tal dos autos tais. Parágrafo 5º. Sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos que envolvam o trabalho, né, direito do trabalho, ou decorrentes também de acidente do trabalho, que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Parágrafo 6º. Para a prerrogativa aí do parágrafo 5º, o sindicato deverá apresentar ao administrador judicial até 10 dias antes da Assembleia relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais um sindicato deverá esclarecer até 24 horas antes da Assembleia qual sindicato o representa. Senão, ele não vai ser representado por nenhum deles. Os dois seriam ineficazes. O 2 foi vetado. Parágrafo 7º. Do ocorrido na Assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes, a assinatura do presidente, a assinatura do devedor e a assinatura de 2 membros de cada classe dos votantes. Então, daria aí quase, no mínimo, no máximo 8 assinaturas aqui, né? Porque 4 são as classes possíveis. E que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas. Artigo 38. Diz o seguinte: o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito. Então, digamos que seja uma recuperação lá com 10 milhões de reais de créditos. E um credor tem 1 milhão para ele, né? O voto dele pesa 1 milhão nessa fração dos 10 milhões, tá? Então pesa 10%, essa é a ideia. Ressalvado nas deliberações sobre o plano, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da lei, que é aquele que fala assim: nas classes dos incisos 1 e 4, a gente vai ver daqui a pouco. Não, a gente vai ver isso hoje, então já eu falo disso. Ó, bota um asterisco aí porque eu vou falar disso. Parágrafo único. Na recuperação, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pelo câmbio na véspera da data da realização da Assembleia. Então, quem tiver ali 1 milhão de euros, converte um dia antes e ele vai considerado a atualização em reais. E aí, claro, né, pesa nesse tanto. Artigo 39. Terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores
as pessoas arroladas no quadro geral de credores. Por isso que é importante aparecer lá, né? Por isso que ele tem que se habilitar antes também. Ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial, naquele jeitão lá que a gente estudou no parágrafo 2º do artigo 7º, né? Ou, se ainda não houver, naquela relação apresentada conforme o caso, né? Ou na recuperação, ou na falência, ou na recuperação convertida em falência a pedido do devedor. São esses artigos aqui, ó, que falam sempre de relações nominais de credores, tá? Nada mais que isso. Acrescidas em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da lei. E a nossa leitura não é preguiçosa, já coloquei aqui para a nossa devida leitura, a gente não vai pular nada. Então tá aí na luz, ó, artigo 10º, é aquele que fala: no observado prazo do artigo 7º, parágrafo 1º, as habilitações serão recebidas como retardatárias. Esses prazos foram vistos, tá? Acho que a maioria ali é de 10 ou 15 dias, ou 5, enfim. São vários prazinhos. Parágrafo 1º. Na recuperação, os titulares dos créditos retardatários, tirante aqueles envolvendo o trabalhista, não terão direito a voto, tá? Então, o retardatário não tem direito a voto nas assembleias. Parágrafo 2º, aplica-se aí o que está no parágrafo 1º ao processo de falência, salvo se na data de realização da Assembleia Geral já houver sido homologado, a gente já estudou isso anteriormente. Avante. Parágrafo 1º do artigo 39. Não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação, os titulares dos créditos excetuados nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, que é aquele que fala assim: e a nossa leitura, repito, não é preguiçosa. Tá aqui, ó. Já coloquei aqui para que a gente faça o devido estudo. Aqui a lei diz: estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Tá, isso aí, ok. Aí tem os parágrafos 3º e 4º, né, ó. O terceiro é aquele que fala: tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário, lembra que eu falei do contrato de alienação fiduciária? Arrendador mercantil, lembra que eu falei do leasing? Promitente, proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou retratabilidade, eu falei desse contrato também anteriormente, inclusive em corporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. São 4 contratos aqui, né? Eu já falei de tudo isso. E aí o parágrafo 4º fala do inciso 2 do 86, que é aquela coisa de câmbio, uma coisa bem específica que eu comentei também nos vídeos passados. E esses créditos aqui, ó, os 5 contratos aqui mencionados, não entram na recuperação. Por isso, eles não têm direito a voto, já que eles não estão sob recuperação, e eles não entram no quórum, já que eles não estão em recuperação, né? A lei diz o óbvio aqui. Ok, avante, parágrafo 2º agora. As deliberações da Assembleia Geral de Credores não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. É como se houvesse uma preclusão aqui, tá? Parágrafo 3º. No caso de posterior invalidação da deliberação da Assembleia, é interessante isso, ó, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé e os credores respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados por dolo ou culpa, uma responsabilidade aqui subjetiva, tá? Parágrafo 4º. Qualquer deliberação prevista nesta lei, a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores, poderá ser substituída com idênticos efeitos por... Número 1. Então, ó, a lei diz, quem decide isso é a Assembleia Geral de Credores. Só que agora, de acordo com a Lei 14.112, que mexeu aqui, então, terá o efeito, né, terá o mesmo poder da Assembleia Geral de Credores a ser substituída com iguais efeitos. E quem que pode fazer isso e por quê? Ó, número 1. Termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos do artigo 45-A da lei. Tá? Tem que ter um quórum aqui. Preencher o quórum, eles fazem um termo, e aí é possível fazer uma mini Assembleia de Credores. Essa é a ideia. Não espera dar o quórum nela. Você preenche um quórum antecedente virtual e faz um ato similar. 2. Votação por meio de sistema eletrônico que reproduz as condições de voto da Assembleia Geral de Credores. Aqui seria uma Assembleia virtual, é só isso, tá? 3. Outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Mecanismo seguro pelo juiz. Sei lá, uma caixa de votação na internet que dure 5 dias. Enfim, essa é a ideia.
Parágrafo 5º. As deliberações nos formatos previstos no parágrafo 4º, que a gente acabou de ver, serão fiscalizadas pelo administrador, que emitirá um parecer sobre a sua regularidade, previamente à sua homologação judicial. Então, tem que homologar judicialmente, né? Independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor no seu interesse, de acordo com o seu juízo de conveniência, e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Então, um conluio ali de credores que favoreça os envolvidos e cujo preterimento gere grande dano para outrem, né? Parágrafo 7º. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40. Não será deferido o provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela. Então, não se admite tutela provisória para a suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores quando o pedido envolver pendência de discussão sobre existência, codificação ou classificação de créditos. Então, não importa se é impugnação ou não, não importa se há muitas pessoas discutindo a habilitação ou não dos créditos, a Assembleia vai acontecer, pronto e acabou, tá? E o juiz não pode revogá-la por tutela antecipatória. Artigo 41, nem suspendê-la, claro. Artigo 41, a Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Então, essas são as classes. São 4, como eu já falei, tá? É a mesma lógica do comitê, né, que a gente já estudou também. Então, ó, primeiro, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou acidentes de trabalho. Vamos colocar assim, ó, trabalhista, tá? Acidentes ou não. Segundo, titulares de créditos com garantia real. Vamos grifar garantia real. 3. Titulares dos créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Então, aqui, ó, quirografários, tá? E o 4, MS e EPP, tá? Créditos de ME e de EPP. Mesma coisa do comitê, né? Parágrafo 1º. Os titulares dos créditos derivados da relação de trabalho votam com a classe prevista no inciso 1, com o total do crédito, independentemente do valor. Então, no caso dos trabalhistas, todos eles têm uma condição de igualdade interna. Então, eles votam independentemente do valor. Parágrafo 2º. Titulares de créditos com garantia real votam com a classe do inciso 2, ou seja, titulares de crédito com garantia real, até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3º, que são os quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. E aí seria pelo restante do crédito. Então, por exemplo, o credor hipotecário, ele tem lá 10 títulos contra o devedor, em recuperação ou em falência. Só um deles é hipotecado, e a hipoteca, sei lá, é de R$1 milhão. As outras obrigações, né, o excedente vaza para o inciso 3º. Então, é até o teto da garantia real e o que sobrar vai como quirografário. Não é tudo não, tá? Artigo 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos. Não é do valor total de sujeitos, tá? Presentes à Assembleia Geral. E não é também de toda a recuperação ou falência, portanto, é de quem está lá no dia votando. Exceto deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos da linha A do inciso 1 do caput do 35, que é aquele que fala assim: a Assembleia de Credores terá por atribuições deliberar sobre, na recuperação, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Então, para fins de plano de recuperação, aí não tem essa ideia de mais da metade do valor total dos créditos, tá? E exceto também para a composição do comitê de credores na forma do artigo 100, ou também forma alternativa de realização do ativo. Então, em 3 casos, né, quais sejam? Da linha A do 1 do 35, né, ou seja, votação sobre o plano, composição de comitê de credores e realização do ativo nos termos do artigo 145, né, que é a adjudicação dos bens alienados na falência ou aquisição por meio de constituição de sociedade, esses 3 aqui não seguem essa lógica de mais da metade do valor total dos créditos, tá? Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladas ou
controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, só que sem direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação da deliberação. Faz todo sentido, né? Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo afim, colateral até o 2º grau. Pessoal, olha a pegadinha aí, ó. Geralmente a lei fala até o 3º grau, né? Mas aqui é só até o 2º grau. Interessante, né? Um tio, por exemplo, que seria colateral de 3º grau, não entra aqui, né? Interessante. Então, o disposto aí do CAPT só vai até o 2º grau, tá? Enfim, todas as linhas, né? Ascendentes, descendentes, de administrador, do sócio controlador, de membro, etc, etc. Tá na lei. Opa, artigo 44 agora. Na escolha dos representantes de cada classe no comitê de credores, somente os respectivos membros poderão votar. Então a lei aqui está repetindo um raciocínio. Artigo 45, o penúltimo de hoje. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41, né, trabalhista, com garantia real, quirografárias, ME e EPP, deverão aprovar a proposta. Claro, parágrafo 1º, em cada uma das classes dos incisos 2 e 3 do 41, ou seja, aqueles créditos com garantia real, inciso 2, né, e os quirografários com privilégio especial, geral ou subordinados respectivamente, inciso 3, nesse caso aí, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e, cumulativamente, isso é importante, pela maioria simples dos credores presentes. Certo? Parágrafo 2º, na classe prevista do inciso 1º do 41 da lei, que são os créditos trabalhistas, basicamente, e de acidente de trabalho, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes. E lembrando, trabalhista, né, trabalhista é independentemente do valor do crédito. É diferente no caso do trabalhista. Parágrafo 2º, nas classes dos incisos 1 e 4, né, do artigo 41, ou seja, trabalhista, acidente de trabalho e ME e EPP, né, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes. E, de novo, se é trabalhista, se é ME e EPP, independentemente do valor do crédito, ok? Parágrafo 3º, o credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação do quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento do seu crédito, tá? Isso é importante. Artigo 45-A, novidade da Lei 14.112, né? É o penúltimo, sim, agora sim, dispositivo hoje comentado. As deliberações de Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela comprovação, de adesão de credores que representem, de novo, mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação. Pessoal, é mais do mesmo daquilo que a gente já leu para falência, né? De novo, observadas as exceções previstas na lei. Parágrafo 1º. Nos termos do 56-A da lei, que é aquele cujo caput diz até 5 dias antes da realização da Assembleia de Credores, convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de um termo de adesão, observado o quórum previsto no artigo 45, a requerer a sua homologação, ou seja, ganha tempo e economiza para todo mundo, né? Então, nesses termos aí, as deliberações sobre o plano de recuperação poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no 45 da lei, que a gente acabou de estudar aqui em cima. Parágrafo 2º. Deliberações sobre a constituição de comitê de credores poderão ser substituídas, de novo, por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores, lá do 26, que a gente já estudou também, né? Parágrafo 3º. Deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo, ou seja, artigo 145 da Lei de Falência, né, com prévia deliberação da Assembleia, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade. Então, essas deliberações também poderão ser substituídas por documento que comprove o quê? A adesão de pelo menos 2/3 dos credores dos créditos, tá? Então aí você não faz assembleia. Já tem 2/3, todo mundo concorda, todo mundo assina, não tem problema, não tem por que ficar fazendo assembleia nesse caso, não tem por que discutir. Parágrafo 4º.
As deliberações no formato previsto nesse artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, ele vai fazer um parecer sobre a regularidade, o MP vai ser ouvido antes de homologar em juízo, e isso independe da concessão ou não da recuperação judicial. Tá? Tem que fazer o parecer e é isso aí, tá bom? Artigo 46, o último dispositivo hoje comentado, diz: a aprovação de forma alternativa de realização da ativa da falência, de novo, artigo 145 da lei, que eu já li várias vezes hoje, está aqui para que vocês se lembrem, dependem do voto favorável de credores que representem, de novo, aí, ó, 2/3 dos créditos presentes na Assembleia. Por isso que aquela substituição pressupõe justamente 2/3 dos créditos presentes à Assembleia aqui no caso, tá? Pessoal, é isso aí. No próximo vídeo eu entro no capítulo 3 da lei, que trata da recuperação judicial. E aí a gente estuda as disposições gerais da recuperação judicial, artigos 47 a 50-A da Lei 11.101 de 2005. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.